Olá, estamos diretamente de Guaíba, do Clau Café, na gravação do nosso querido Papo Pop. Hoje o nosso entrevistado é o Luca Rossi, que vai bater um papo gostoso com a gente aí, contar um pouco da história dele. E aí, Luca Rossi, qual é a sensação de estar no Papo Pop aí, a gente poder dividir? Queria te agradecer por ter aceitado o convite. Pois então, é um prazer imenso estar com vocês. Sou fã ardoroso de projetos audaciosos que nem os de vocês, de poder usar o do melhor que a cidade pode oferecer, tanto de entretenimento como de cultura, vendo os recursos que temos, potenciais de turismo e tudo. Acho legal isso aí. Muito obrigado pelo convite. Ah, valeu. Então, a gente está aqui curtindo um café, no caso o Luca gosta do chá, né? Para Ah, emagrecer. um chá muito belo, dá até a gente fica com pena de tomar, né? A gente fica assim, bah, tá tão bonito, será que eu devo estragar isso aqui? Mas a gente vai degustando aqui e vamos conversando. Basicamente, assim, eu quero saber lá do início, como é que foi a tua infância, como é que tudo começou, como é que foi os primeiros passos, as tuas primeiras ideias, convicções e tudo mais. Pois então, falando diretamente para o lado profissional, eu tinha a convicção da profissão desde o início. Eu, desde pequeno, tive apreço pela cultura e pela leitura, porque eu, costumeiramente, depois do almoço, eu era quase que obrigado pelo meu pai a ler um jornal com ele. Ou seja, mesmo não sabendo ler antes dos 6 anos, eu tinha que ficar ao lado dele, vendo ele fazer as cruzadas, fazer um monte de coisa. Isso aí foi a minha infância toda. E com isso fui pegando gosto por jornal. E automaticamente pegando gosto por tudo que for ligado à área. Muito legal, até hoje gosto, como de fato se nota pelo meu trabalho. E na infância elas não têm uma definição certa, tu já desde criança já olhava e não, é isso que eu quero, e de fato foi o que tu seguiu e deu super certo, já teve essa bênção assim de já ter isso, digamos, a semente ali já plantada, já germinando. Digamos que sim, eu sou muito seguro das minhas convicções desde cedo. Então, tudo que é explícito em mim hoje, nada mais é do que a minha segurança que eu trago desde a infância. Eu não tenho indecisão para nada até hoje, sou muito seguro. Eu quero saber assim, basicamente tu é natural daqui de Guaíba, do Nasci em São Cepé, São Cepé? me criei e estudei em Santa Maria e vim para cá para prestar vestibular e acabei ficando por aqui e não saí mais. Recebi um convite para trabalhar no jornal local na época que eu vim passear e não saí mais até hoje. Nem vou sair. Começou como colunista local em Guaíba No aqui. jornal Guaíba, Ah, o Guaíba, que que eu tenho o bacana. maior carinho e estima por eles. Eles me convidaram no momento que eu estava passeando praticamente em Guaíba. Fiquei uma temporada aqui para estudar, para fazer um vestibular. E eu estava na Casa Maria, trabalhando na Casa Maria, desenhando moda. E como eu era praticamente adotado pelo pessoal da Casa Maria, o pessoal do Jornal Guaíba foi lá fazer uma matéria que tinha um estilista na cidade. E aquela matéria rendeu audiência para eles, deu bastante leitores. E eles me convidaram, não quer fazer uma coluna? Eu sem noção alguma de jornal, eu disse, vou topar, topei Totalmente empreitada, cru, assim, nunca totalmente cru. tinha feito E nada. aí eu Né? fiz a primeira e continuei fazendo, aí ganhei uma página, depois ganhei 2 páginas. E aí eu fiquei uma vida toda lá, depois fui pra Folha Guaibense, depois eu voltei pro Guaíba. E a experiência foi crescendo cada vez mais focada na prática mesmo. Foi desenvolvendo, foi uma coisa orgânica, natural. Pra tudo na vida é uma mistura de prática com teoria, né? Então se um tiver faltando, a coisa não anda. Sim. Eu tive a oportunidade de ter as duas coisas, e isso aí me deu uma bagagem muito legal para hoje. Eu não digo me considerar o colunista, o conhecedor de causa, mas eu me considero feliz e realizado na área por ter um network muito grande graças à profissão, né? Isso eu acho fantástico, assim, eu tenho a minha visão pessoal, assim, que eu vejo, eu acho que, serve para nossa, no caso a minha profissão como produtor multimídia, mas essa questão, assim, para qualquer profissão, acho que serve isso, que as profissões, na realidade, elas são mais 90% transpiração e talvez 10% nem isso de inspiração, né? Às vezes as pessoas têm a ideia de que, eu vou parar aqui, vou ter um insight e vou fazer uma coisa pronta. Não, não existe isso. Tudo é transpiração, tudo é prática, 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 aprendizado para a gente se desenvolver como profissional, se desenvolver como pessoa, né? A nossa área, que é a área de comunicação, nos dá uma liberdade incrível para criar. Ou seja, ser transpiração e inspiração é um mix muito grande. Isso aí cotidianamente. Todos os dias a gente está
tendo a oportunidade de se transformar e de conhecer coisas novas. Então isso aí nos dá uma liberdade de aprender a cada dia e sem saber que tu tem a necessidade, mais do que nunca nessa área, de querer saber mais ainda. É uma coisa muito legal, né? A gente está sempre aprendendo. E tu lembra, assim, qual foi o teu primeiro texto? Primeira coluna? Pois então, isso é uma falha incrível minha, eu tenho uma memória péssima. Às vezes a gente... Eu lembro das primeiras colunas, naquele ano eu lembro que audaciosamente eu já fiz um caderno de debutantes na época. Um caderno, acho que foi de 12 páginas, eu fiz praticamente sozinho e chamou muita atenção que era muito diferente. Era um momento que o jornalismo era muito arcaico, mas funcionou legal, assim, eu gostei. Isso aí me marcou muito, foi no primeiro ano de colunismo. E a partir dali tem projetos anuais que me marcaram bastante. Ah, que legal. Tem algum deles que chega a se sobressair, assim, que tu tem um carinho especial ou tu tem uma visão mais ou menos que nem a minha, às vezes que cada trabalho tem um peso diferente porque são situações diferentes, então não tem como mensurar uma coisa com a outra, né? Como bom geminiano, para mim, tudo tem prazo de validade que vence. Ou seja, eu gostei de quase todos que eu fiz. Mas ao mesmo tempo que eu posso dizer assim que no ano X foi um especial, no outro ano também teve outro, e eu vou esquecendo. Então a capacidade de fazer melhor acho que tá por aí. A gente vai crescendo, né? Acho que a nossa bagagem vai aumentando e a nossa visão é diferenciada. Então, com o tempo, a gente olha uma coisa que alguns anos atrás a gente fez já com uma visão diferente, porque a gente já tem uma experiência diferente, né? Mas no entanto eu sou Então, saudosista, eu guardo muita coisa. É, material de jornal que eu fiz há anos atrás eu guardei porque eu achei bonito, visualmente bonito. sim. Não sei se tão rico de conteúdo, mas de visual sim, isso me atrai muito, o visual. Eu sempre acho que o meu melhor trabalho é o atual. Eu sempre fico com essa mania, assim. Então, depois dessa coluna daí que tu disse que tu começou no jornal, fazendo a coluna, eles te fizeram um convite, começou a desenvolver, começou a se sentir de fato um colunista, a tomar corpo, a ter cada vez mais experiência, daí tu foi trabalhar em qual veículo? Pois então, em qualquer profissão a gente nunca pode se achar tal coisa. Tu está tal coisa. Eu estava colunista, estou colunista. A gente nunca é, porque daqui a pouco tu muda para outro lado, tu acaba migrando para outra profissão. Ainda mais na nossa área que dá a oportunidade de se espraiar bastante. Eu vou ter que entregar quase a minha idade, não vou dizer, mas é quase, dá para fazer as contas. Eu fiquei 10 anos no Jornal Guaíba, e nisso colegas de trabalho resolveram montar um jornal. Colegas de noite também, porque eu frequentava muito à noite, frequentava e frequento, resolveram montar um jornal e eu fui com eles para esse projeto novo, que foi a Folha Empreitada. Guaibense. E com a Folha Guaibense eu fiquei mais 10 ou 12 anos. Aí eu saí pro Guaíba, acho que eu oscilei entre os dois por 2 vezes. Flutuou entre os dois. Até o momento que eu tive a oportunidade de criar um projeto próprio. Ah, que demais. Me fala mais um pouquinho sobre. Me fala mais a respeito desse projeto próprio. Como é que tudo começou, assim? Como é que foi o início e como é que a coisa foi se difundindo e tudo mais? Pois então, em virtude das oportunidades que tem de conhecer tanta gente que faz a diferença para trazer uma pauta legal, para causar a diferença, dar um impacto em revistas, eu sempre gostei da ideia de ter uma revista. E com isso eu consegui fazendo para eventos que eu fui criando, tipo feijoada, carnaval e outras coisas. Mas eu queria um jornal com cara de revista. E o ano passado eu dei um passo à frente para criar um jornal com a cara de revista. Uma proposta diferenciada. Uma proposta diferente e que ao mesmo tempo não fosse tão limitado para Guaíba. Sim. Porque senão ficaria muito engessado e eu queria abrir para uma área que não é explorado o jornalismo, que é a metade sul do estado. Criei um jornal que se chama o E+, que você já deve ter visto aí, e ele abrange 25 cidades. Toda a metade sul e especificamente trabalhando a parte turística, que é a região Costa Doce do estado. Mostrar um pouco, pessoal, depois a gente vai fazer esse daqui é o E+. Exatamente. Depois a gente vai colocar algumas fotos e o conteúdo lá na página do Papo Pop, vocês podem acessar. A gente vai compartilhar o link depois na edição aqui embaixo, para que vocês possam ter mais acesso a todo o conteúdo do E+. Eu vou dar a minha experiência assim, que eu tive ao folhear o jornal. Primeiro que a capa dele é totalmente diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto, me chamou muita atenção. E eu vou te dizer assim, não tem como escapar, né? A gente que trabalha e que estuda a área do design, sempre a gente olha alguma coisa, a gente já fica
meio que vendo os detalhes, as coisas. E eu achei muito gostosa a experiência de folhear esse jornal, porque realmente ele não tem nada assim que traga dessa coisa de jornal, ele tem uma experiência completamente diferente. Tu vai folhando ele, vai vendo as matérias, é bem aquilo que tu estava falando, é mais uma criação de conteúdo do que uma questão de reportagem, é uma formação de conteúdo que traz uma visão um pouco bacana, diferente, assim, muito mais legal, mais didática, mais bacana. Ele é Sim. muito gostoso de ler, sabe? É imprimir de fato a ideia de que eu tinha de fazer uma revista num formato jornal. O formato é de jornal, o papel é jornal, um refilado, mas é jornal. Mas por dentro é com uma cara de revista, que fala muito sobre comportamento, que eu tenho oportunidade de trazer amigos que eu ganhei nessa história toda de colunismo social, que são pessoas de renome estadual e, quiçá, nacional, para poder dar o suporte como colunista. Eu tenho ali de colunista o Carpinejar, que é um escritor Grande que hoje escritor. está na Globo, está bombando. É na parte de música, na outra edição foi o Serginho Moá, na próxima vem Nenhum Assim de falar, Nós. Serginho Moá é uma pessoa Moda, incrível, quem né? está falando é o Chico Gonçalves, que é um dos maiores colunistas de moda do estado, que agora está no Rio de Janeiro. Então tenho um apreço muito grande desse pessoal que é conhecedor de causa, que acaba dando feedback legal para o jornal e ao mesmo tempo complementa a riqueza do conteúdo que eu gostaria de oferecer para a região. É isso aí, pessoal. Então, retomando aqui, a gente estava conversando a respeito da tua equipe do EMAIS, né? Do equipe de colunistas. Isso aí. É um jornal que me dá oportunidades, aproveitando a bagagem de jornalismo que eu tive na área de colunismo, para conhecer tanta gente que tem a renome tanto estadual e nacional. Então isso me deu a chance de convidar o Carpinejar, que é um cara nota 10, que é Fantástico, conhecido grande nacionalmente. Na Isso. última edição teve o Serginho Moá falando sobre música. Serginho Moá é uma referência. Chico Gonçalves, que falou sobre moda por décadas praticamente na Zero Hora e agora está trabalhando no Rio de Janeiro. E aí tem um monte de gente que são formadores de opinião e conhecidos que estão fazendo parte do quadro e que irão fazer nas próximas edições. São colunistas itinerantes, não são fixos, até para dar oportunidade de trazer uma nova tipo de leitura para quem está conhecendo o jornal, né? Que é o projeto diferenciado. Flexibilizar a visão do colunista. Exato, até por se tratar de um jornal que tem uma linha editorial mais light, que fala de coisas boas, que não fala nem de política, nem de polícia e nem de esporte. Porque o jornal é mensal, então não pode falar de nenhum evento que tenha essa sazonalidade muito rápida. Uma coisa que mude de hoje para amanhã eu não posso falar. Então, a não ser no site. Mais fixos, assim que. É entretenimento, moda, beleza, estética, variedades, cultura, turismo. E aí são só coisas leves que todo mundo gosta de ler e que é uma matéria que se perdura, né? Que não se perde nunca. Sim. Tu trouxe aqui um material pra gente, no caso, a gente depois vai mostrar com mais detalhes e colocar algumas imagens na tela e tal. Mas o Luca trouxe uma revista da feijoada do Luca Rossi, depois a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto. Isso aí. A revista do Camarote do Luca Rossi, que assim, a modéstia à parte, eu que participei do Camarote do Luca Rossi, na minha sincera opinião, é o melhor do Carnaval de Guaíba. Desculpa o pessoal dos outros camarotes, mas minha opinião. Nem quero comprar briga. Melhor não digo, pode ser o mais popular, mas melhor não. Mas eu achei, não, assim, tipo, a experiência que eu tive foi muito boa, incrível no Carnaval. Ele trouxe aqui o conteúdo do Miss Rio Grande do Sul, depois a gente vai falar a respeito disso. Uma revista bem bacana. Um trabalho que eu gosto muito. E aqui o que eu já mostrei para vocês, depois a gente vai ter mais detalhes lá na página do Papo Pop no Facebook sobre o EMAIS que a gente estava falando agora. Então, indo para a feijoada, a questão da feijoada do Luca Rossi é uma das coisas mais difundidas em Guaíba e na região metropolitana de Porto Alegre. A gente ouve falar, a gente ouve bastante coisa a respeito. Eu queria que tu falasse um pouco para o público e talvez para aquela pessoa que nunca foi numa feijoada do Luca Rossi, mas já ouviu falar e tem curiosidade de saber como é que funciona, qual é a ideia, qual é a proposta da feijoada. Pois então, a feijoada veio de encontro com isso aí há 15 anos atrás, com uma amiga, de fazer um evento que fosse voltado para a responsabilidade social e que eu pudesse fazer uso dos contatos que eu tenho
e que eu estou adquirindo e, se Deus quiser, vou adquirir muito mais nessa área de jornalismo, de colunismo. E aí eu criei uma feijoada que tem um apelo de dar uma ajuda para uma entidade, que na época foi para a PAI. Fiz 3 anos para a PAI e, consequentemente, fui pegando outras entidades e foi sempre enaltecendo a importância das pessoas ter uma vida social legal, mas uma preocupação também com outra pessoa, com quem precisa realmente, com os segregados e por aí adiante. E aí a revista ficou com esse perfil, a feijoada ficou com esse perfil de ter uma preocupação com o outro e, ao mesmo tempo, tirar proveito de um dia importantíssimo é onde tem muito show, onde tem muita badalação, onde tem famosos, onde tem comuns, e é onde tu consegue também ser importante tanto quanto aquele que se diz importante, porque no momento que eu coloco como convite do evento uma camiseta, iguala, todos se igualam. Então ali é uma oportunidade de buscar o direito de igualdade, ninguém se sente nem mais nem menos que alguém. No caso da camiseta, o convite é a doação de uma camiseta, desculpa... Não, é uma camiseta que praticamente é uniforme, o acesso ao evento é a camiseta. Então todo mundo fica personalizado. A credencial do evento, a credencial de acesso. É a camiseta do... E ali você vê políticos, você vê Miss, você vê cantores, atores, o pedreiro, tudo igual. Tá tudo no mesmo barco, exatamente. Essa questão da camiseta, legal. Bem bacana mesmo. E sempre com esse contexto de buscar uma iniciativa social que ajude alguém, que isso é muito legal, né? Principalmente o direito de igualdade, né? Sem levantar bandeira específica, como tem vários órgãos e eventos que se preocupam, mas de como ser humano, as pessoas se sentirem tudo próximas, iguais a todo mundo. Por isso a chance de ver essas pessoas famosas que vão lá, e muitos só vão reconhecer quando chegam no local, porque é tão legal tu saber que tu tá no mesmo nível de qualquer um num evento desse, e até com a condição de poder participar de um evento que é bonito, que geralmente são lugares bonitos, mas não tem essa preocupação de supervalorizar pessoas, enaltecer alguém e esquecer de outros. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta e daí tu me responde se tu se sentir à vontade. Tchau. Mas assim, com relação à questão de opção sexual, assim, e falou até a respeito da questão de igualdade, já passou assim por algum momento que tu te sentiu um pouco desconfortável com essa questão da questão da visão da sociedade a respeito disso, ou tu sempre, digamos assim, independente da visão da sociedade ou de qualquer coisa, sempre te sentiu bem, não teve nenhum problema assim em relação a preconceito, esse tipo de coisa? A começar que não se trata de opção sexual, e sim de condição. Ninguém opta por estar numa condição que tu é discriminado. Ou seja, tu nasce naquela condição e tu é incumbido de aceitar ou não e saber lidar com essas intempéries que a própria sociedade te impõe diariamente em rejeitar qualquer pessoa que saia da zona de conforto do que seria propriamente dito natural ou comum. Mas eu sempre tirei de letra porque se eu não tive nenhum tipo de rejeição dentro de casa com familiares, eu já não me dou por luxo aceitar qualquer tipo de preconceito na rua. Ou seja, nunca passei por nada constrangedor, nada que pudesse marcar o fato de saber que na condição de gay assumido e bem resolvido fosse fazer com que as pessoas fossem me retalhar por algum motivo ou outro. E até porque eu não me imponho socialmente com essa bandeira de sexual, me imponho por caráter e índole. Sim. Ninguém vai me olhar por ser gay, ou por ser preto, ou por ser pobre, ou por ser isso, ser aquilo. Eu sempre, quando... como é que eu posso dizer? Na questão que eu acho mais importante, eu acho que as pessoas se preocupam com tanta perfumaria, com tanta... E é que nem tu falou, né? É a moral, é o caráter da pessoa o que conta, e escolhas pessoais, que é uma coisa orgânica, como tu disse, a gente não escolhe, talvez, é uma coisa orgânica, não tem nada a ver, e não interage nem altera a vida de outra pessoa. O comportamento que faz a diferença. É, exatamente. Tu pode ser gay, pode ser o que quiser, mas se o comportamento não for adequado, tu vai ser marcado por ele. É, exatamente. E a saber, eu já tive uma retaliação, sim, relacionada à questão sexual, que veio diretamente de um grupo que defende a bandeira do homossexualismo e de LGBT. Foi feito um convite para participar de um movimento direcionado a este público, que é o público da minha bandeira, só que no momento eu nunca fiz questão de levantar, porque não é em função dela que vai fazer mais ou menos.
E eu não aceitei participar porque eles me fizeram uma pergunta única para definir a minha participação. O que eu achava do evento X? E aí eu respondi com uma outra pergunta. O que se defende? Qual é a bandeira que eles defendem? Me responderam que é o direito de igualdade. E eu disse, então não vou participar, porque se a pessoa quer defender uma bandeira de igualdade, comporte-se como tal. Seja igual a todo o ser que se diz que é normal, fica em casa, vai trabalhar, faz teus trabalhos com familiares e amigos, não queira levantar uma bandeira que tu pode assustar e agredir muitas vezes as pessoas por falta de conhecimento. O preconceito é por falta de conhecimento, então não é obrigado a empurrar a goela abaixo das pessoas que o que é certo e o que é errado. Isso aí tu prova dia a dia. É matar um leão por dia para poder provar isso. Né? Não é uma questão de forma e sim de atitude, né? Eu achei fantástica essa tua colocação, porque às vezes as pessoas acham que para viver é a questão de tu tomar partido de um lado, e não é isso. Eu acho que é viver em sociedade, né? É tipo, por exemplo, eu sou hétero e o fato de eu ser hétero não significa tipo que eu não vou me dar bem com alguém que é homossexual e vice-versa, não tem nada a ver. Isso é questão de relacionamento. A amizade não influencia em nada nessa questão, né? E é que nem aquela coisa dessas brigas de bandeira. Ah, eu sou de esquerda, tu é de direita, ou eu sou de direita, tu é de esquerda. Ah, eu sou hétero, tu é homossexual, ou eu sou homossexual, tu é... As pessoas não têm que se vincularem a um grupo só. Eu acho que a gente tem que abraçar todas as tribos, que nem tu falou, né? E ter essa troca de experiência que é fantástica, da gente poder conhecer histórias diferentes, da gente poder ver pessoas diferentes, que têm um jeito diferente de agir, que têm uma ideia diferente, tudo agrega. Imagina que chato se fosse todo mundo igual, né? Fizesse a mesma coisa do mesmo jeito, ia ser um Quando saco. a pauta é sobre comportamento, eu até me acho de vanguarda, porque eu acabo me informando e estudando as pessoas, porque eu vejo muito, eu analiso as pessoas e vejo quanto a gente está ultrapassado em relação ao que está por vir. Vem muita coisa nova por aí que a gente consegue já ver nas próprias crianças, nas atitudes das crianças, que caem esses rótulos. Foi-se por água abaixo de preocupar com a pessoa se é isso, se é aquilo, aquele outro. Isso aí não faz a diferença. Com certeza. Hoje faz a diferença realmente o teu comportamento. Se é uma pessoa que quer se impor e se imprimir como tal na sociedade, tem que fazer valer por isso. Mas então se tu é cor-de-rosa, não vai mudar a vida de ninguém. Claro, com certeza. É uma visão muito. Eu vou te dizer que eu achei fantástico o teu embasamento e a visão que tu tem a respeito disso é muito madura e assim muito, como é que eu posso dizer, muito ampla, né? De não querer, que nem tu estava falando, essa questão de focar assim, e querer só focar numa coisa e não enxergar o resto, consegue enxergar o todo de uma forma muito saudável. Eu queria agora Mas já eu queria até fazer um complemento sobre isso, que é válido salientar que isso claro. aí é uma forma que eu vejo as coisas. Daqui a pouco não quer dizer que eu seja contra nenhum tipo de movimento, sou contra movimento algum. Só acho assim que toda forma de segregação ela instiga o preconceito, que as pessoas te veem já separado. Então nós estávamos falando sobre essa questão de querer segregar, de querer dividir as coisas. É muito bacana essa tua visão, né? De enxergar o todo e não enxergar uma coisa só e de querer conviver sempre somando as coisas e não dividindo. Isso é muito bonito. Eu acho que as pessoas tinham que se acostumar a ter mais isso, né? É que a sociedade te dá oportunidades quando tu tá quando faz parte de um movimento de inclusão, não de separação. No momento que tu está incluído na sociedade, está imbuído em todas as questões que se dizem importantes para te viver em sociedade, certamente tu vai ser bem quisto e aceito, ou as pessoas serão obrigadas a te aceitar. Perfeito. E te separar, obviamente, eles vão te ver separado. Sim, sim. Agora mudando um pouco de assunto, indo para a parte boa, para a parte festiva, vamos falar um pouco sobre. Bom, eu basicamente tive uma experiência desde a minha infância do carnaval, assim, mais carnaval familiar, aquele do interior, que a gente sai com criança, sai com os parentes, com os amigos, cria o nosso próprio bloco, os blocos de rua e tal. E não tinha tanta experiência assim num projeto mais sério de grupo especial e tudo mais.
E eu tô contando um pouco, fazendo, digamos, uma introdução, contando um pouco da minha experiência. Que agora eu vou te perguntar sobre o teu camarote lá do carnaval daqui de Guaíba. Então, bom, esse ano eu fui pela primeira vez, né, pessoal? Eu participei do carnaval, assisti o carnaval de Guaíba e eu achei fantástico, assim, a organização e tudo mais. E fiquei no camarote do Luca Rossi e outro adendo que eu quero fazer é sobre o camarote, a organização muito legal, o pessoal muito alto astral, assim, que a gente olhava alguns camarotes, o pessoal tava meio parado, meio quieto, meio triste, e o do Luca Rossi, bah, era aquela coisa, todo mundo olhando, rindo, dando risada, conversando, interagindo, uma energia, um clima muito gostoso que a gente estava lá. Então eu quero que tu fale a respeito dessa questão do carnaval e da questão do teu camarote, o camarote do Luca Rossi lá, que é com certeza um dos melhores que tem no carnaval de Guaíba. Sabe que é de se estender tapete para a Secretaria de Turismo e Cultura, que faz uma estrutura maravilhosa para que a gente realmente possa fazer um trabalho legal lá. Eu curto essa história de camarote, sempre gostei, porque é uma chance que é a oportunidade que se dá para levar pessoas amigas e conhecidas e algum famoso ou outro para o espaço. Claro que a vibe tem que ser conforme eu sou, tem que ser de alegria total. Então o lugar, por isso que se faz a diferença, é um lugar muito animado. Daqui a pouco a gente esquece que tá passando alguém na avenida e tá uma festa tão grande ali que a gente nem olha para fora. Eu acho que deve ter visto isso aí. Acaba sendo um espetáculo à parte, né? Exato, então a festa maior ali dentro do camarote, se tiver uma festa extra, maravilhoso, tanto que choveu depois, logo depois do carnaval, o pessoal ficou até às 6:30 da manhã na chuva no camarote. Isso é muito legal. E é uma ideia que eu sempre tive porque de experiência de carnaval fora daqui. Eu amo carnaval, é propriamente dito carnaval do Rio de Janeiro, então eu acompanho há mais de 20 anos o carnaval de lá. E graças aos contatos eu consigo convite para os camarotes, e vou para a avenida, e vou para as quadras, e vou para a feijoada, e vou para o bar de Copacabana Palace. E é uma coisa que me orgulha muito, porque sendo pobre e sendo de Guaíba, uma cidade tão pequenininha do interior, tu ter oportunidade de no ensaio de um carnaval lá na Vila Tal, em Guaíba, e ao mesmo tempo na outra semana estar num baile do Copacabana Palace, que estão as pessoas mais ricas do Brasil e do mundo lá, isso é uma coisa muito legal. Isso me faz se vangloriar pela facilidade que se tem de tramitar, tanto num lado como do outro, e com a mesma alegria, com a mesma facilidade, com a mesma espontaneidade, e não esquecendo as minhas bases, que isso é muito interessante. Isso é uma coisa legal, né? Da questão da cobertura da imprensa, a quantidade de amizades que a gente faz e as pessoas que a gente conhece e as histórias que a gente conhece. E, tipo, a gente acaba descobrindo, às vezes, os bastidores, como a pessoa é na vida real dela. Real que eu digo, assim, no cotidiano, assim, coisas que talvez as pessoas que olham através da mídia não conseguem ter essa visão e fazer amizades com pessoas muito bacanas, assim, ter oportunidades muito legais, assim. Garanto que já deve ter tido, milhares de oportunidades fantásticas. Tem alguma, assim, que tu possa nos contar que te marcou bastante? Foi uma experiência muito bacana? De Um carnaval? cobertura? Pois então, o carnaval hoje já não se trata mais de cobertura. Como eu criei uma relação de amizade com eles, eu sou convidado para ir, então não vou para cobrir, não falo nada. Eu aproveito e falo na revista do carnaval, porque é uma chance que tenho de dizer os lugares que eu frequento nesse período. Mas não necessariamente eu vou para trabalhar, eu vou para me divertir. Então eu vou e faço festa como outro qualquer. E cada noite é uma surpresa, ainda mais tratando do carnaval do Rio de Janeiro, né? Sim. E principalmente no baile do Copa, onde os artistas que se vê na TV se vê todos lá. O mais legal é ver Conde, Condessa, essas coisas que é surreal, que se vê só em livros, que se vê numa mídia internacional. Tu nunca imagina que possa estar do lado das pessoas, estar convivendo com elas, como se fossem teus amigos, eles dançando como se fossem teus parentes, né? E te reconhecendo no outro ano. Isso é muito legal, né? Esse tipo de coisa. E são pessoas que não têm um convívio tanto não saem muito, não, digamos, eles têm um círculo mais fechado, Exato, eles né? não se expõem muito, exceto naquele momento que estão fazendo turismo fora do país dele. E essa relação que tu cria com eles, mesmo vendo uma vez por ano, é tão legal, tão forte isso, que isso me marca bastante. Mas não que seja mais importante, só é marcante. Agora eu queria perguntar a respeito da questão do Miss Rio Grande do Sul, do teu trabalho Ah, eu amo isso. relacionado a isso. E daí a gente já vai finalizando falando a respeito disso. E depois eu queria saber a respeito do que tu tá achando da experiência de estar nesse bate-papo bacana, assim, aqui do Papo Pop. E
enfim, como tá sendo essa entrevista e tal, o que, que tu tá achando. Claro, bate um pouquinho de angústia e tudo mais, mas daí a gente fala um pouquinho depois. Eu Uhum. quero que tu me contasse a respeito dessa questão do Miss Rio Grande do Sul. Pois então, o Miss é uma coisa que eu venho acompanhando desde o ano 2000, faz muito tempo, ainda acompanho ano a ano a eleita, e por algum tempo eu acabei mandando candidatas de Guaíba, sendo que a última candidata que foi por aqui foi em 2015, que é uma negra linda, que é a Isabel, agora recentemente, há um mês, ela foi eleita Miss Rio de Janeiro. Pá, Ela está indo para o Miss Brasil, que é exatamente daqui a um mês, dia 19 de agosto, acontece em Ilhabela, em São Paulo. E eu venho com essa preparação, a gente vem ajudando. Eu não sou mais coordenador, mas eu acabo ajudando a Band, ajudando a Polishop, que é a coordenadora do evento, sim. e a B-Emotion, para que a gente possa levar a garota com uma representatividade muito forte para o Brasil. Ou seja, manter aquela hegemonia de que o Rio Grande do Sul é um celeiro de beldades, que o Rio Grande do Sul tem as mulheres mais bonitas do Brasil. A gente esse ano está preparando a Juliana Miller, que foi eleita semana passada. Ela foi garota verão em 2009 e é uma garota com potencial incrível, tanto culturalmente como de beleza, para que a gente possa realmente figurar no top 2 ali do Miss Brasil. Se ela não ganhar, vai ser por um detalhe mínimo, acho que acredito, para Espírito Santo, que é uma das mais cotadas, que é a PIN. Mas independente disso, a gente vai chegar lá a fazer bonito. É um concurso legal que me dá a chance de conhecer um monte de gente boa e de ter amigas, como eu tenho a Deise Nunes, que é amiga há muitos anos e foi a primeira Miss Negra. Agora, por último, foi a Raíssa, lá do Paraná, que é uma nega linda, que ainda é a Miss Brasil. Rafaela Zanella, que foi Miss Brasil, foi Garota Verão. E aí se vai, aí por diante, todas as misses do estado são minhas amigas hoje, parceiras de festas, parceiras de eventos, tudo que eu preciso delas estão presentes. Ah, fantástico. É um evento muito bacana, né? E às vezes as pessoas meio que menosprezam como só uma questão de beleza, só uma. Tem várias coisas que englobam tudo isso, né? É o maldito rótulo, as pessoas são sempre presas àquilo que a primeira impressão causa, que é achar que um concurso de Miss Brasil hoje é vinculado somente à beleza. Mulher Bonita tem aos quatro cantos do Brasil, do mundo, na verdade. É um concurso que ele faz a diferença, porque ele te dá a oportunidade, através da beleza, mostrar que tu pode ser algo mais que aquilo ali. Te dá a oportunidade de fazer com que a guria reconheça que ela pode ser rica culturalmente, que ela pode ter valor de responsabilidade social. Tudo isso aí é impresso no Miss Brasil, Sim. que depois é o Miss Universo. E isso aí a gente trabalha muito bem. O Sul é muito preparado para isso, porque nós temos uma cultura europeia que oportuniza que as gurias elas vão além de uma beleza física, elas têm um conteúdo para acrescentar. Ah, legal. Então, a gente vai ficar na torcida aí quando tiver o Miss Brasil pela nossa, Isso aí, nossa todo mundo tem que representante. torcer, hein? 19 de agosto, vai ser em São Paulo, em Ilhabela. Juliana Miller, a Miss Rio Grande do Sul. Ó, pessoal, vamos torcer pela nossa representante. Quem sabe aí, mais uma vez, o Rio Grande do Sul vai garimpar o Miss Brasil. Bom, agora a gente vai encaminhando já para o final da entrevista. Muito legal. Eu queria dizer assim que foi uma experiência maravilhosa conversar contigo. Tu é muito simpático, muito legal, assim. Bacana que a gente conseguiu com que fluísse o papo de uma forma muito espontânea, né? A gente conseguiu conversar muito legal. E queria te perguntar assim, como é que foi essa experiência dessa ideia que a gente trocou agora e tal? Quer voltar de novo depois, mais adiante? Quer se tornar sócio do Papo Pop e dar mais entrevistas com o passar dos Que anos? legal. Quero agradecer muito vocês pela oportunidade ímpar de poder estar falando com um público específico do programa, que acredito que a tendência é crescer e muito pela facilidade que vocês têm de se comunicar, pela capacidade de criar um evento criar um momento com um diferencial incrível e com uma produção tão legal, né? Que o pessoal que trabalha contigo é muito gente boa, uma equipe muito boa. Isso aí que se vê o quanto as pessoas são capazes de fazer a diferença. E a gente consegue reconhecer as pessoas que realmente têm um futuro pela frente. Isso aí eu enxergo com facilidade em vocês. Sou muito parceirão, quero estar sempre presente com vocês, se tiver uma oportunidade de contribuir com pessoas que vão vir para Guaíba para oferecer alguma entrevista, isso aí, somos parceiros sempre. Ah, eu só tenho a agradecer, assim, por tudo isso e dizer, assim, que realmente a nossa equipe, a gente trabalha com nunca perdendo a seriedade do nosso trabalho, mas ao mesmo tempo a gente tem uma visão um pouco diferente não é aquela visão de empresa, de funcionário, a gente tem uma visão mais de família mesmo,
a gente almoçar junto, a gente passar o tempo junto, a gente trocar experiências, a gente falar bobagem, dar risada. Então o clima sempre é um clima alto astral, né? O melhor trabalho é aquele que a gente trabalha se divertindo. Isso, E exatamente. depois de se ganhar dinheiro com isso, melhor ainda, não é? Ah, com certeza. Eu acho que o amor é incrível, assim, quando a gente faz a profissão com amor, né? Então, a equipe, eu tenho só a agradecer o pessoal que está junto comigo, o Jean, Silvério, estão trabalhando junto comigo, nos dando esse apoio aí para que o Papo Pop e os nossos papos, que é o Papo Música, Papo Radical, o Papo Cult, vários outros papos que estão surgindo, tenham uma visibilidade legal aí, uma oportunidade da gente colocar na vitrine várias coisas bacanas, né, em questão de cultura. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por esse papo magnífico. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Na sequência, a gente vai fazer outras entrevistas. E então fiquem ligados na nossa página, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando por hoje. Eu queria agradecer muito a tua presença, foi uma experiência muito legal, assim, o papo foi bacanésimo. E como tu falou, essa questão da equipe, eu realmente, muito obrigado como é que eu posso dizer, a tua opinião a respeito, assim, eu fico honrado que tu tenha essa visão sobre o nosso trabalho. E realmente, eu só tenho a agradecer o pessoal que trabalha conosco na equipe, a Suzy também, todo o pessoal que está trabalhando junto com a gente, que é algo feito com muito amor, com muito carinho, e a gente tem essa visão familiar mesmo, de trabalhar em família, né? É como se fosse uma família mesmo. Então, queria te agradecer, queria encerrar, agora a gente vai encerrando a entrevista. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que vai rolar bem mais coisa aí, vem mais entrevistados, várias coisas no Papo Pop. Nós vamos largar todo o conteúdo do Luca Rossi para que vocês acompanhem, da questão do E+ News e todo o conteúdo das revistas. A gente vai colocar lá na página, vocês podem entrar na página do Facebook e dar uma olhada nisso. E então... Obrigado, eu que agradeço. Acho que, como diz a minha coluna aqui, papo tudo de bom só pode ser papo pop mesmo, né? Obrigado pela chance, pela oportunidade. Muito obrigado. É isso aí, o Papo é Pop. Nos acompanhem. Muito obrigado pela participação de vocês. E valeu, gente. até a próxima.